antes as pressas para poder, para a estrutura seca do pau a pique não sequestrar muito a umidade da barrela, porque senão a trinca pode voltar muito rápido. Nós vamos observar até depois do almoço para ver como que ela vai se comportar. Se a trinca ficar aparecendo muito, nós vamos aplicar uma segunda mão de barrela. Se a trinca ficar razoável, afundar um pouquinho, ela vai afundar, vai ficar o vinco dela ali. Mas se ela não abrir de novo, não estourar, aí a gente vai direto para a argamassa já, para a primeira capa, que é o emboço. Que a gente chama de primeira capa. É a primeira camada de argamassa que a gente aplica numa parede. Normalmente essa primeira capa a gente chama de emboço. Em São Paulo o pessoal fala da massa paulista. Usa uma areia média, alguém me corrija se eu estiver errado, usa uma areia que não é nem fina nem grossa, uma areia média, tipo essa que a gente está utilizando, e faz uma argamassa só. Então, isso é muito comum. Eu gosto muito de trabalhar com as duas capas, a primeira capa e a segunda capa. A primeira capa a gente chama de emboço e a segunda capa a gente chama de reboco. Hoje nós vamos trabalhar com emboço. Por enquanto nós vamos utilizar essa massa que nós vamos fazer aqui, é a mesma massa do emboço, é o mesmo traço do emboço, só que nós vamos utilizar para assentar os adobes, por enquanto. A gente está assentando os adobes, então nós vamos estar utilizando esse traço aqui, que são 4 de areia, 1 de terra e 1 de pasta de cal. Essa pasta de cal aqui, ela é extraída da seguinte forma. A gente pega a cal ou hidratada de procedência ou cal virgem. A cal tem que ter um cuidado extremo. A gente tem que tentar utilizar a cal sempre de procedência. Porque normalmente a cal ela é obtida através de um processo extremamente artesanal. Ou seja, é o carbonato de cálcio, ela é extraída do subsolo, depois ela é queimada em fornos, né, e depois aquela pedra que ela petrificar, e aquela pedra que a gente chama de cal virgem, aquela cal, ela é colocada de molho por no mínimo 3 semanas, aquela pedra de cal virgem, colocada de molho por pelo menos 3 semanas, mexendo de preferência 2 vezes ao dia, e depois de 3 semanas nós vamos obter o quê? Uma pasta. Aquela cal, ela vai ficar no fundo do recipiente. Se for cal virgem, tem que ser um tambor metálico, não pode ser um tambor plástico, porque a cal virgem ela chega a temperatura altíssima, ela pode até derreter, o tambor plástico. Então se for cal virgem tem que ser tambor metálico, e mexendo todos os dias, após 3 semanas, o ideal são 3 meses, pra vocês terem uma ideia. O ideal são 3 meses, por isso que numa obra você tem que ter um planejamento, né, para saber que em que momento que vai utilizar aquela argamassa, em que momento você tem que já sair preparando a argamassa histórica. Nós estamos falando aqui de argamassa histórica, feita à base de cal. O cimento, ele está no mercado faz um pouco mais de 100 anos. Né? Então, esse tipo de material não é um material cabível dentro de uma obra de restauração. Quem utiliza o cimento numa obra de restauração está cometendo um equívoco enorme, para não falar em má fé. Mas é muito comum encontrar ainda em obra de restauro a utilização do cimento. Inclusive órgãos de preservação não fazem muita questão de estar utilizando a argamassa de cal. Vários órgãos de preservação não têm essa diretriz da utilização da argamassa histórica. Claro que hoje em dia, cada vez mais, as instituições de preservação estão acordando para essa situação. Mas eu acho que não adianta mudar esse ou aquele procedimento se não existir uma discussão profunda dentro desses órgãos, junto aos técnicos, relacionada aos procedimentos, para tentar criar um caderno de encargos visando unificar determinados procedimentos. Claro também que numa obra de restauração, cada obra pede uma receita. Então esse traço que nós estamos fazendo aqui é um traço convencional que a gente utiliza para esse tipo de material que nós estamos fazendo. Agora, quando vocês estiverem numa obra, vocês têm que fazer o teste do solo para ver que vai consolidar uma taipa de pilão, tem que tentar consolidar com um solo que tem uma granulometria e que tem uma quantidade de argila e areia parecida com o solo original. Então, esses cuidados, eu sei que você sabe disso, a gente tem que ter. Então, nós estamos utilizando aqui, como é uma oficina, nós estamos utilizando aqui um traço médio para a gente estar podendo estar trabalhando com esse material. Então,
A respeito da cal, vocês vão ter a semana que vem alguém que vai dar um mergulho extremamente profundo nisso, que é a Isabel Canan. Sugiro que vocês estejam presentes, não percam, porque poucas pessoas no Brasil têm oportunidade de estar em contato com essa profissional, que é uma autoridade internacional no manejo de argamassas à base de cal. Ela conhece muito, toda a base científica, ela vai estar passando para vocês. O conhecimento que eu tenho hoje do manejo da argamassa histórica, eu aprendi com ela, e sempre tenho oportunidade, leio os textos dela, não tenho muito contato pessoal, mas tivemos alguns, mas sempre procuro absorver o material que ela já divulgou aí, que a gente encontra, e vale a pena. Então vocês vão ter uma oportunidade única, de ter um contato com uma pessoa que conhece muito sobre isso. Então nós vamos estar trabalhando com 4 de areia, um de terra e um de pasta de cal. E essa vai ser a argamassa de assentamento dos adobos.